O que é o receptor HER2? Em 25% dos casos de câncer de mama, o gene que codifica proteínas receptoras HER2 não funciona corretamente e faz muitas cópias de si mesmo. O receptor HER2, ou receptor de fator de crescimento epidérmico humano 2, é um gene que pode influenciar o desenvolvimento do câncer de mama. Quando um paciente faz um relatório patológico, ele deve incluir informações sobre o estado do receptor HER2, pois esses dados relatam se o gene influencia a formação do câncer. Os genes contêm as fórmulas das várias proteínas, de que uma célula precisa para se manter saudável e funcionar normalmente. Alguns genes, e as proteínas que produzem, podem influenciar o comportamento do câncer de mama. É possível testar as células cancerígenas em uma amostra de tecido usando uma biópsia ou outras técnicas, para ver quais genes são normais e quais são alterados. Proteínas produzidas por células também podem ser testadas. Visão geral do câncer de mama. O câncer de mama é um tipo de câncer que se forma nas células mamárias. Pode ser desenvolvido em homens e mulheres. No entanto, os casos do sexo masculino representam apenas 1% dos casos diagnosticados de câncer de mama. O câncer de mama é responsável por 25% de todos os casos de câncer. A incidência tem aumentado após a introdução da mamografia em programas de diagnóstico precoce e continua aumentando devido ao envelhecimento populacional. Este câncer é desenvolvido pelo crescimento descontrolado de células na mama. O tumor pode aparecer em diferentes estruturas deste órgão, como os dutos. Quando ocorre a proliferação, certas proteínas e moléculas são mais numerosas, como o HER2, ou o marcador de proliferação Ki67. Além disso, existem certos fatores de risco que aumentam muito a probabilidade de desenvolver essa doença. Entre eles, podemos mencionar predisposição genética, um histórico de hiperplasia atípica, não ter filhos, ou tê-los em idades mais avançadas, exposição ao estrogênio, radiação, sedentarismo. Alimentos. A dieta mediterrânea reduz em 30% o risco de câncer de mama, mas a dieta ocidental o aumenta. Receptor HER2. As proteínas HER2 são receptores em células mamárias produzidas pelo gene HER2. Em situações normais, esses receptores são necessários para que a mama cresça saudável, para que as células mamárias se dividam e se reparem. Mas em 25% dos casos desse câncer, o gene que codifica as proteínas no receptor HER2 não funciona corretamente e faz muitas cópias de si mesmo. Este fenômeno é conhecido como amplificação genética HER2. Desta forma, todas as cópias extras deste gene enviam as informações para que mais receptores HER2 sejam sintetizados, ocorrendo então a superexpressão. Como resultado, as células mamárias crescem e se dividem incontrolavelmente, causando câncer. Câncer HER2 mais ou HER2. Dependendo de ocorrer ou não a amplificação deste gene, o câncer de mama pode ser classificado em HER2 positivo. São os casos de câncer de mama que ocorrem com a amplificação do gene HER2 ou superexpressão desta proteína. HER2 negativo ocorre quando o câncer não tem superexpressão do gene, nem da proteína HER2. Em geral, o tipo de câncer HER2 positivo tem um prognóstico ruim, porque tende a crescer mais rápido, e é mais provável que se espalhe e que volte a se formar. No entanto, novos avanços na pesquisa levaram ao desenvolvimento de novos medicamentos anti-HER2,
que tem proporcionado ótimos resultados. Um exemplo dessas drogas é o trastuzumab. Determinação do receptor ER2 em pacientes com câncer de mama. Hoje, existem 4 testes clínicos que permitem analisar a presença deste receptor. Imunohistoquímica ou IHQ. Este teste indica se há muita proteína ER2 em células cancerosas. Os resultados são expressos da seguinte forma: 0, negativo, 1 mais, negativo, 2 mais, ambíguo, ou 3 mais, positivo. FISH ou hibridização fluorescente in situ. Os resultados deste teste permitem que você saiba se há muitas cópias do gene ER2 nas células afetadas. Análise CISH ou ER2 por hibridização cromogênica in situ com a tecnologia de sonda de subtração. Como a anterior, mostra se há muitas cópias do gene ER2. Análise ISH ou ER2 por hibridização in situ. Mostra os mesmos dados dos 2 anteriores,